Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 37/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de procedência dos resíduos de cobre e outros nos estabelecimentos de comercialização de sucatas e afins no município de Jacareí, constando origem e responsável pela venda do material adquirido, com uma emenda. Autoria: vereadores Juarez Araújo, Dr. Rodrigo Salomão, Valmir do Parque Meia Lua, Aderbal Sodré, Arildo Batista, Paulinho dos Condutores e doutora Márcia Santos. O projeto está em discussão. Senhorita presidente, senhoras e senhores vereadores, o público que nos assiste na galeria, os assessores e o pessoal que nos assiste também através da internet, pela Facebook, pela TV Câmara, meu muito bom dia a todos. Então vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que foi da minha autoria, mas aí contou com a colaboração de vários vereadores, que eu vou citar o nome deles também aqui. A ideia desse projeto, gente, é fazer com que os estabelecimentos que compram esses tipos de materiais, que está escrito aqui, ó, os estabelecimentos de comercialização e venda de reciclagens e afins no município de Jacareí ficam obrigados a manter registro das informações sobre a procedência dos resíduos e afins de cobre, e ainda de materiais, artefatos de ferro, que comercializam, né, no município de Jacareí, bem como a sua origem e responsável pelo fornecimento do produto adquirido. Para efeito do caput deste artigo, o registro que dará da seguinte forma: o registro pode ser manual, então isso através de um caderno, por exemplo, que o dono do estabelecimento pode ter ali um caderno, e o que é que ele precisa fazer? A anotação de quem que ele vai adquirir o produto. Por exemplo, se chega uma pessoa lá para vender 1 quilo de cobre, ou meio, seja lá quanto for, então eu, como comprador, eu exijo que a pessoa que esteja me vendendo forneça para mim a documentação dele, como o RG, o CPF, o endereço e até mesmo um telefone, se for o caso, né? Para que essa pessoa que está comprando esse produto, no caso de uma fiscalização por parte da prefeitura ou de qualquer outro órgão, ele possa ali apresentar a origem do material que ele comprou. E com isso a gente espera, no mínimo, inibir vários furtos que acontecem no município de Jacareí. É um problema muito sério, e aí eu posso citar aqui 2 casos. Nós tivemos ali na rotatória do Jardim Paraíso, o bairro onde eu moro. No ano passado, por exemplo, foram vários furtos ali daquela fiação que deixou aquela rotatória apagada por um bom tempo. Então a diretoria que toma conta da iluminação lá da infraestrutura, através do FUAD, lá que é o diretor, foram lá e fizeram um brilhante trabalho que colocaram a fiação aérea. E aí não deu problema mais, graças a Deus. Mas a ideia desse projeto é inibir os furtos desse tipo de material no município de Jacareí. E na zona rural a gente tem sofrido muito com essa situação, muitos furtos, né? Que geralmente as pessoas aparecem lá na noite, ou das casas que estão aí, que, por exemplo, as pessoas usufruem das suas residências em chácaras no final de semana, né? E durante a semana ficam lá meio que sozinha, né? E as pessoas, esses meliantes aí aproveitam para furtar esses tipos de materiais. E também não é diferente nas ruas da nossa cidade, onde você vê ali bueiro, né, ali por parte do SAI,
aquelas tampas de bueiro de ferro. Em quantas localidades a gente não percebe a falta dessas tampas de bueiro? O que será que aconteceu ali? Alguém passou por ali e furtou para poder vender e aí manter o seu vício aí de entorpecente, infelizmente, né? Também com relação a grelhas que desparramado pela cidade também, guias da cidade também. E a assessoria também está dizendo aqui que tem um vídeo, nós vamos passar assim. E aí o pessoal furta esses materiais, né, e vende para essas pessoas que compram um produto. E com isso fica aí esse prejuízo para o poder público, né, que tem que repor ali, mas o prejuízo maior para as comunidades, né, que fica ali com o risco de ter um acidente ali, uma criança, um adulto, um animal. Vamos ouvir o vídeo aqui, então, por favor, a técnica. Um ladrão deixou uma ponte de São Paulo sem luz e ainda exibiu uma tremenda cara de pau. O flagrante foi registrado pela manhã no acesso à ponte da freguesia do Ó, zona norte da capital paulista. O ladrão age livremente no meio da multidão. Percebe que está sendo filmado, nem se importa. Sempre observado, saca uma picareta e arrebenta a mureta que separa a calçada da pista e recolhe o que buscava, o valioso fio de cobre. Mas não era tudo. Deu um recado ao repórter cinematográfico Rafael Megias. O ladrão rouba o cobre. Pode continuar filmando. Tá bom. Certo, não rouba pai de família não. Tá bom. Roubo é pobre. Tá bom. Certo? Tá certo. Cada um. Depois manda meus 20% lá da imagem, viu? Tá bom. Agora à noite o acesso à ponte ficou às escuras. Atenção, gira comigo. Flagrante, presta atenção, 3 moradores de rua estão furtando cobre de um prédio público desativado no interior de São Paulo. Esse tipo de material que você vê aí, ó, tá cada vez mais valorizado nesse comércio ilegal. A reportagem vai contar tudo para você. Aqui, pelo menos 3 moradores de rua passaram horas cavando um buraco para chegar até os cabos. Obrigado, Jesus! Horas de atividade numa imagem que mais parece a caça a um tesouro. Tá caçando o quê? Tatu? Eles saem carregados. O destino final de todo esse material são os depósitos clandestinos de ferro velho. Aqui, o depósito funciona dentro de um barraco. O pagamento para quem vende o cobre é em dinheiro vivo ou droga. O usuário entrega o cobre, recebe o crack e consome ali mesmo. O cobre é classificado em 2 tipos. O queimado vem geralmente dos fios de telefonia. O plástico fino é difícil de tirar, por isso o fogo é a solução. E o mais cobiçado é o cobre limpo, que vem dos fios de energia elétrica. Abre esse limpo aí na sacolinha. Esse aqui? É. Limpo pra lá. Os anúncios de compra estão por todos os cantos. Neste aí, a diferença é de R$1. O receptador paga R$16 pelo quilo do cobre limpo e R$15 pelo cobre queimado. Nesta placa, fotografada há 2 meses, dá para ver como o produto valorizou. O cobre limpo era vendido por R$11, R$5 a menos do que o preço atual. Um valor cada vez mais atrativo para o crime. As ocorrências mostram que nos últimos 20 dias foram 60 casos. Ministério Público, Fiscalização Municipal e Polícia fazem ações constantes de combate ao comércio ilegal de cobre. O furto de fios de cobre tem causado prejuízos milionários para as grandes cidades brasileiras. Hoje, em São Paulo, uma operação policial prendeu 2 homens suspeitos de fazer parte de uma quadrilha. Desde o começo do ano, 32 quilômetros de cabos usados em semáforos foram furtados na cidade. Um prejuízo de R$8 milhões. Um motorista flagrou o momento em que 2 homens usaram um facão para arrancar a fiação dos postos de luz e também dos semáforos. Às vezes, os ladrões queimam os fios durante o dia mesmo para retirar o plástico que envolve o cobre, o material que realmente importa para eles. Você pode ver aí o pessoal queimando fio aí. É instalação, é sem energia, é normal. As autoridades dizem que têm intensificado a fiscalização. Na semana passada, uma operação da Guarda Municipal e da Polícia Civil fechou 2 ferros velhos suspeitos de comprar o cobre roubado. 2 pessoas foram presas e 30 quilos do material apreendidos. Em Salvador, o furto de fios de cobre é o tipo de vandalismo que mais dá prejuízo aos cofres do município.
Só no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura teve que gastar R$ 800 mil para repor os fios retirados de postes e semáforos. É dinheiro que sai do nosso bolso e que faz muita falta em outros serviços públicos. Somando com o que o município também gasta para consertar os estragos do vandalismo nas ruas, praças e parques infantis, o prejuízo no semestre chegou a quase R$ 1 milhão. A gente poderia fazer uma creche para 350 crianças, né? Poderia reformar uma praça de grande porte, né? E poderíamos construir aí 5 quadras poliesportivas. Imagine aí então o que daria para fazer com R$ 2.300.000, o prejuízo acumulado com furtos de fios nos últimos 5 anos. Não pode a pessoa deixar de fazer uma coisa para a população, para a criança, até para o velho, para o adolescente, por causa dessa bandaleira que está aí. Nós mesmos temos que ter atenção para cobrar não só a segurança, mas a gente também ficar atento aos outros também, a quem faz esse tipo de coisa. Pode tirar. Por aí já deu para ter a noção aí do grande problema de furto da fiação, né? Então, por isso que eu peço aqui o voto favorável para os nobres pares. E aí vamos falar também da punição para esses estabelecimentos, né? Os estabelecimentos que não mantiverem os registros estabelecidos no artigo anterior estarão sujeitos à seguinte penalidade. Multa de 5 VRMs, né, 5 valores de referência do município, por quilo de cobre e ferro em seu poder, aplicada, e a multa será aplicada em dobro caso haja incidência. Por isso que a gente fez uma emenda, porque a emenda corrige, quando se fala por 5 VRM por quilo de cobre no seu estabelecimento, a emenda está corrigindo, porque de repente ele tem ali 100 quilos de cobre, mas 90 quilos, por exemplo, tem a procedência do material. Então ele não vai ser notificado por aqueles 100 quilos, e sim por aqueles 10 quilos que não tem a procedência. Por isso, né, por isso fizemos a emenda aqui para corrigir, até mesmo foi um apontamento do nosso jurídico aqui da casa, ao qual eu quero também agradecer. E daí esse projeto também, como passou pelo jurídico e deu inconstitucional, eu precisei retirar ele com 7 assinaturas, porque todos nós sabemos que o nosso jurídico ele é opinativo, ele não é decisivo, ele é opinativo. Na opinião deles, eles acham que o projeto é inconstitucional. Então eu retirei aqui com o apoio do vereador Rodrigo Salomão, Valmir Parque Meia Lua, Aderbal Sodré, Arildo Batista, Paulinho dos Condutores e doutora Márcia. Quero agradecer o apoio de todos eles e os demais também, e conto com o voto favorável, para que com a aprovação desse projeto, se a gente não acabar com esse problema, mas pelo menos possa diminuir essa situação que acontece em todo o nosso país, e na nossa cidade de Jacareí não é diferente. O furto desses cabeamentos esparramados pela nossa cidade, de energia, de fio de internet, de telefone com fio e tudo mais. Esperamos que com a aprovação desse projeto seja inibido, porque esses vândalos que vocês viram aí no vídeo, eles só estão fazendo aquele furto ali, né, até mesmo durante o dia ali, porque eles têm as pessoas que compram. Então, se as pessoas que compram começarem a exigir a documentação deles, eles não vão ter para quem vender. Também acredito que vai diminuir esse índice de furto que é tão grande em todo o nosso país, e principalmente na nossa cidade de Jacareí, a qual a gente representa. Muito obrigado a todos e conto com o apoio de cada um de vocês. O projeto está em discussão. Cumprimentar a todos, em especial minha mãe, que está aqui na galeria, tem visto eu estou trabalhando direitinho hoje, meu irmão também, que aí está. Mas eu vim aqui, Juarez, para fazer, não um reparo, mas eu acho que uma questão muito importante é a gente reconhecer o trabalho que os catadores têm também na nossa cidade, né? Muitas famílias são sustentadas através desses catadores, de latinha, de papelão, de alumínio, e através desse trabalho levam para sua casa o sustento da família. Isso aqui me fez lembrar a minha infância. Um dos primeiros empreendimentos que eu tive, vereador Juarez, foi um carrinho de papelão.
Então, com 8, 9 anos de idade, eu andava pela Siqueira Campos, catando papelão, alumínio, o próprio cobre de construções que tinham algumas sobras, e a gente catava para vender, sabe na onde? Aonde é a padaria Atalaia, hoje tinha um ferro velho que a gente chamava. Então eu, quando criança, também fiz essa atividade. E me senti obrigado a vir aqui a essa tribuna e lembrar desses catadores da nossa cidade. É como um trabalho como qualquer outro, muito digno, né? Para que a gente tenha uma ideia, o Brasil, ele recicla mais de 98% das latinhas de alumínio que são produzidas aqui no nosso país. Eles também contribuem para o meio ambiente, para que a gente tenha uma ideia desse trabalho que eles desempenham na nossa cidade. E nós temos várias e várias cooperativas de catadores no estado de São Paulo. E até nesse trabalho é possível a gente diferenciar quem cumpre e quem não cumpre a lei. Não vim aqui para defender ilícitos, o furto do cobre, o furto de qualquer outro material que seja para revender, mas vim aqui para dizer que até nesse tipo de trabalho se mede o valor de um homem, até nesse tipo de trabalho. E aqui eu quero dizer que mais grave ainda é quem recepciona esse produto de furto. É ali que nós precisamos atacar. E aí, quando Vossa Excelência apresenta esse projeto aqui para controlar essa receptação, eu acho que aí a gente começa a caminhar, porque se você exerce o controle sobre aquele que faz a receptação, é muito mais fácil da gente fiscalizar e controlar essa atividade. E espero, né, que o nosso país agora, com essa eleição, eu não sou do tipo de oposição do quanto pior melhor. Espero que o nosso país dê oportunidade para as pessoas, estudo, para que essa pessoa possa se qualificar e também arrumar um trabalho. Muitas vezes a gente olha para esse fato e nós precisamos extrair daí. Aí está o pior da miséria, né? As pessoas precisando fazer e muitas vezes cometer um delito para levar um sustento, e muitos ainda, vereador Juarez, um problema grave que nós temos, não só em Jacareí, mas também no nosso país, que é o consumo de crack, né, por essas pessoas. Então, muitas vezes essas pessoas não estão serenas, estão ali usando cocaína, crack, que é uma droga que tem arrastado muitas pessoas para o abismo, para a escuridão, e muitos deles utilizam, né, dessa forma para sustentar o seu vício. Nós precisamos ter políticas públicas no combate às drogas, precisamos fazer o resgate dessas pessoas que estão lá usando crack, usando qualquer tipo de entorpecente que seja, o álcool em demasia, porque na verdade ali está um ser humano, e aonde está ser humano precisa ter respeito, e o respeito parte da sociedade, mas também impõe ao poder público a construção de políticas públicas para que a gente possa resgatar essas pessoas. E por fim, eu só queria aqui testemunhar uma história, vereador Derbal. Quando eu trabalhava na Prolar, muitas vezes a gente passa aqui pelo entorno da Câmara, na ponte aqui, vê muitas pessoas jogadas. E eu tive a felicidade de, enquanto estava na Prolar, nós contemplamos lá uma pessoa, evidentemente, devidamente inscrita nos programas habitacionais, com um apartamento do Minha Casa Minha Vida. E essa pessoa, quando chegou na Prolar, a gente pensou, mas não cabe a gente dar uma casa para ela, porque tanto ela quanto o marido eram viciados em entorpecentes e em crack. Essa era a condição. O que se pensou é que essas pessoas iriam vender o imóvel, iam arrecadar o produto da venda e colocar no consumo do crack, do álcool, como eles eram. E depois, vereador Juarez, de um ano, essa família me chamou para visitar o apartamento. E elas mudaram a vida. Ajudaram a construir a paróquia do Novo Amanhecer, são ministros da Eucaristia, e Vossa Excelência conhece. São ministros da Eucaristia, têm hoje emprego formal, ajudam na comunidade, e ali para mim foi um grande exemplo, vereador Juarez, de que ainda que a gente pense que as pessoas não têm mais recuperação,
vem esses sinais para a gente de recuperação. Então, parabéns pelo seu projeto, mas que o nosso país também possa ofertar a essas pessoas melhores condições de estudo para que possam arrumar emprego e possam ser felizes. Eu vou votar favorável no seu projeto. O projeto continua em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos, em especial as pessoas que agora estão nos acompanhando pela TV. Primeiro eu queria começar aqui só para tirar uma dúvida, aproveitar aqui a presença da família do vereador Luiz Flávio, que me antecedeu, o Fábio e a Dona Maria. É verdade mesmo que ele fazia isso? Que ele conta umas histórias aqui que eu não sei não, viu? Estou brincando. Na verdade, né, Abner, acho que é difícil, Aderbal, Valmir, Juarez, uma pessoa que não morou na periferia, que não teve a experiência de vender algum tipo de material reciclável. No meu tempo, na verdade, nem se falava em reciclável, né? A gente vendia até caco de vidro, para se ter uma ideia. Garrafa. O sonho de consumo da gente é quando passava a Kombi, trocando garrafa por pintinho ou por maçã do amor. Pirulito. Quem não teve essa experiência, né, Zé Roberto? Pirulito. Mas era um tempo da inocência, né? Ninguém tinha esse hábito, Juarez, de furtar material. É isso também, né, Rodrigo? É impressionante. Então a gente até volta um pouco no passado. Eu lembro que metal, por exemplo, cobre, apesar de ser um material raro, a gente encontrava nos lixões, porque as pessoas não davam valor nisso. Então a gente lá, eu lembro que eu morava ali no entorno da fábrica da Papel Simão, e tinha um lixão ali. E, cara, o que a gente encontrava de material que hoje vale ouro, né? Usando essa terminologia, e hoje, infelizmente, as pessoas passaram a dar tanto valor nisso que alguns usam de má fé, prejudicando a sociedade, como foi mostrado muito bem aqui pelo vereador Juarez, através das matérias. E esse é um problema, Juarez, e eu estou aqui justificando o porquê concordei em assinar com você, ou com os nossos amigos, o processo para poder retirar do arquivamento. Eu sempre falo assim, às vezes pode ser que o processo ele seja muito complexo e tenha algumas dificuldades para ser implantado, mas o mérito da questão ela tem que ser discutido por nós. Qual é o grande problema que nós temos hoje com relação aos furtos? É a recepção desse material. Se não tivesse quem comprasse, quem fizesse a recepção desses produtos, talvez a quantidade, né, Rodrigo, de ações criminosas, né? E aí eu não estou falando só de material reciclável, né? Quem não lembra dos tempos dos toca-fitas, que as pessoas estouravam os vidros dos carros para roubar o toca-fita para vender. A pessoa só roubava, Abner, porque tinha alguém que comprava. Se não tivesse, a pessoa não ia roubar para quê? Para ficar guardando em casa? Então, é uma grande questão a ser discutida pelo poder público, é fazer de fato um controle rigoroso nos locais aonde se compra esse tipo de material. Eu sei que não é fácil, não é uma missão muito fácil, é complexa, talvez fuja até da esfera do município. Mas, enfim, nós precisamos colocar isso, precisamos pautar isso. O Luiz Flávio fez uma análise sociológica aqui muito interessante, né? Mas tem a questão também, né, da prática dos crimes, que isso traz um prejuízo muito sério, né? A gente vê muitos locais aí perdendo as condições de segurança por falta do quê? Dos cabos que levam a energia elétrica, e sem iluminação a população fica às escuras. Então eu acho um assunto bastante importante. Eu sei que o prefeito vai ter um trabalho aí junto com a sua equipe a se debruçar sobre como fazer isso, porque os locais, né, que a gente chama de ferro velho, eles surgem assim do nada. Muitos locais, inclusive, são as residências das pessoas, talvez sem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de registro feito pela municipalidade. Mas é como eu disse, precisamos ficar atentos a essas questões e precisamos fazer alguma coisa. Se não for dessa forma, Juarez, que pelo menos fique aí, né, o nosso alerta, né, o nosso compromisso de estar buscando soluções para que esse problema de fato diminua e de preferência que acabe. Então, serei favorável e, como eu disse,
Espero que a Prefeitura tenha um olhar carinhoso, preocupado com esse tipo de ação, porque eu tenho certeza que afeta muito a vida das pessoas aqui na nossa cidade, como é também no Estado e no Brasil como um todo, tá certo? Parabéns pela sua iniciativa. O projeto continua em discussão. Boa tarde, senhora presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente aqui na galeria. Eu recebi recentemente, no nosso gabinete, tá, um construtor. E esse construtor, vereador Juarez, ele falando das dificuldades que ele tinha em entregar a obra para o comprador em perfeito estado. Eu falei, mas como é que é? Explica isso, né? Por quê? Porque para que o construtor tenha o seu habite liberado, ele precisa entregar o imóvel com toda a parte elétrica feita, com toda a parte, né, enfim, bacia, aquela coisa, interruptor, a estrutura, né, da casa tem que ser entregue em perfeito estado, lógico, não tem nem dúvida, inclusive portas, né, janelas, aquela coisa toda. Só que aí ele enfrentava um outro problema. Por quê? Porque depois que estava tudo pronto, ele fala, bom, agora acabei a obra, vou poder entregar. Chegava lá no dia seguinte, estava arrombada, tinham levado o vaso sanitário, tinham levado os espelhos da parede, fio e por aí afora. Certo? Então eu vejo assim que o projeto que o senhor coloca aqui nessa casa é um projeto que traz à discussão questões que nós não podemos fechar os olhos. E novamente, vereador Flávio, eu lanço o quê? Eu lanço a responsabilidade para a administração do município. Porque quando a gente fala de pequenos furtos, médios furtos, grandes furtos, a administração da cidade também tem a sua responsabilidade. Ah, vereador, mas como que a administração tem a responsabilidade dos furtos de cobre, dos furtos, enfim, em geral? Tem. Quer ver como que tem? Olha só. Hoje nós temos a Polícia Municipal, que é o quê? Que é a Guarda Municipal, tá? Que a Guarda Municipal está regulamentada pela Lei Federal 13.022 de 2014, pela Lei Federal 13.65 de 2018, tá? Onde disciplina o SUSP, que poderia ser feito um convênio para que a Guarda Municipal pudesse ter mais força, pudesse ter mais estrutura. E aí a gente começa já a discursar por um lado, certo? Que é o lado que corriqueiro da coisa. Como é que pode, por exemplo, uma guarda municipal, quando precisa de um colete balístico, um colete à prova de bala, tem que trocar com o seu companheiro, o colete todo suado. Aí ele tem que trocar o colete com o companheiro tem que pegar lá o colete todo suado. Tá? Aí você pega por outro lado aqui, questão do uniforme da guarda municipal. Aí você vê, falta mais sapato, falta mais camiseta, falta mais gandola, falta mais calças, tá? Muitas das vezes, o guarda, tá? Não sei se isso está acontecendo agora, mas recentemente, alguns meses atrás, o guarda tinha que comprar o seu sapato. Você já imaginou o guarda municipal ter que comprar o seu uniforme para ir trabalhar? Então perceba o seguinte, isso resulta no quê? Resulta nos pequenos furtos, nos médios furtos, nos grandes furtos, que a gente sabe que tem. E se a Guarda Municipal tivesse melhor equipada, poderia fazer o quê? Poderia diminuir essa quantidade de meliantes que atuam nesse sentido. Você pega, por exemplo, aqui, olha, eu estou falando da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal, gente, eu intitulo a Guarda Municipal
tá? Como uma forma carinhosa, como uma forma de respeito. Eu intitulo eles como os anjos da guarda. Que se tiver investimento na guarda municipal, essas coisas vão diminuir, vereador. Eu não digo que vai solucionar, mas vai diminuir. Porque se a guarda municipal tivesse condição, estrutura de fazer as suas rondas periódicas durante as noites, isso diminuiria. Perceba que o vídeo que Vossa Excelência mostrou aqui, que o próprio meliante está fazendo durante o dia uma situação dessa. Agora imagina a noite então. Tá? Então a guarda municipal ela precisa ter o quê? Precisa ter também, certo? Equipamentos, certo? De menor potencial ofensivo. Porque quando pensa guarda municipal, não é só troca de tiro, certo? Não é só tiro para lá, tiro para cá, não. Hoje existem equipamentos de menor potencial ofensivo que a administração pode fazer o quê? Pode investir na guarda municipal. Quer ver como, por exemplo, o gás de pimenta? A guarda municipal não tem hoje. Se ela precisar usar hoje uma ferramenta, certo? Menos agressiva, o gás de pimenta. Uma outra questão também, o taser, né? Tá? Que é aquele aplicador de choque para conter uma situação. Porque vai pegar um cara desse na unha para ver. Pega lá, de repente vai fazer um enfrentamento com a pessoa que está roubando esses fios de cobre. Não é brincadeira, a coisa é séria. Tá? Uma outra coisa também, teria que ter o quê? As espingardas, né? Eu diria assim, não sei se esse é o termo técnico, tá? Calibre 12, com bala de borracha, tinha que ter. As viaturas da guarda municipal não tem compartimento para preso. Vereador, mas está falando de roubo de fio e está falando de guarda municipal, porque uma coisa chama a outra. A responsabilidade é sim da administração. Você que está me assistindo nesse momento, vai ver o reprise, enfim, pensa comigo. Talvez você que está assistindo, você já chamou a guarda municipal à noite para conter o barulho, que às vezes o barulho de uma festa, o barulho de um vizinho. Você sabe o que eu estou falando, tem a ver. Então, vereador, esse Acabou projeto, o tempo, vereador. nós vamos sim votar favorável, só para concluir, senhora presidente. Não, o senhor saiu muito fora do projeto e acabou o tempo. Mas a administração tem responsabilidade também, o projeto continua viu? em discussão. Bom dia a todos, senhorita presidente, os nobres pares, pessoal que nos assiste. Queria dizer, ao vereador Juarez, que o seu projeto é um projeto importantíssimo, né, a qual a gente assinou justamente para desarquivar, pensando nisso. Mas é importante a gente refletir, vereador Flavinho, que na realidade, né, o que a gente vê hoje no nosso país, infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Né? Tanto que a gente viu aqui nas matérias que passa, né, onde as pessoas estão furtando cobre, enfim, tudo que existe hoje, né, os dependentes de droga, de crack, infelizmente. E vocês podem notar, né, aqui onde passou a matéria, vereador Juarez, que a maioria desse pessoal são mendigos, são pessoas moradoras de rua, são pessoas que levam até a isso devido, infelizmente, uma política social que muitas vezes não tem no nosso país. Essa é a pura realidade do nosso país. E dizer que quem é que não catou uma latinha na rua para vender, muitas vezes para comprar o pão, para comprar o leite, e muitas vezes fazem isso não é porque quer não, é porque não tem o que comer. E a gente vê na realidade as matérias que passam hoje em dia, né, e dificilmente você vê uma pessoa, né, os empresários, porque quem é que mais ganha com isso? São os empresários que pagam uma mixaria nesses cobres, que são furtados, que aproveita da situação dessas pessoas que muitas vezes não têm o que comer na casa, essas pessoas que hoje não existe emprego, e que muitas vezes obriga a fazer isso para comprar o leite,
para levar para sua casa, para matar a fome dos seus filhos que lá estão. E tudo isso é fruto do quê? É fruto, infelizmente, de uma política desastrosa, de quem não tem compromisso com o povo, não tem compromisso com a população, é que muitas vezes leva essas famílias ao desespero, ao caos. E a gente está vendo a realidade hoje do nosso país. A gente tem aqui uma ocupação no Coração Valente, a qual que deu a eliminar para eles desocupar até o dia 30, eles saíram dali e já ocuparam outro lugar que é aqui, próximo ao Bandeira Branca. E aí nós, enquanto político, aí a gente tem que incluir nós também, porque nós temos que saber que isso é uma questão social do país. Isso muitas vezes não é porque as pessoas querem. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem o seu emprego, que trabalha dignamente, que consiga levar para sua casa o leite, o sustento da sua família, não vai ficar por aí fazendo esses furtos. E muitos deles, às vezes, caem no mundo da droga, é porque se enxerga que está no fundo do poço, que não arruma emprego. E a gente tem que saber, né, e muitas vezes a gente fica triste, né, acabamos de sair de um processo eleitoral, né, onde muitas pessoas não foram votar. E tinha muitas pessoas que diziam o seguinte: eu não vou votar porque não vai valer a pena. E se as pessoas começarem a encarar dessa forma, infelizmente, cada vez mais o nosso país, o nosso município, o nosso estado vai afundar cada vez mais. A gente acabou de eleger um presidente, acabamos de eleger o governador. Eu acho que as brigas têm que parar por aí, porque o povo não vai votar em partido. As pessoas que foram eleitas, elas não são pessoas que vão trabalhar para o partido, e nós temos que trabalhar em cima disso. As pessoas hoje estão procurando votar nas pessoas, e a gente está vendo as mudanças que estão existindo na política, e a gente tem que torcer que dê certo. Eu acho que é muita incoerência torcer que dê errado, porque quem vai sofrer vai ser o país, vai ser a população. Mas também que tem olhos para essas pessoas, que hoje já passa mais de 30 milhões de desempregados no nosso país. Então a gente tem que torcer para uma política boa, para as pessoas que entrem realmente tenham um coração voltado para o povo, para que possa fazer projeto voltado para a nossa nação. Para que nós, as famílias, os trabalhadores continuem tendo a sua dignidade de vida, que é o que o povo mais quer, é ter o seu trabalho para que possa ter a sua dignidade, e isso nós temos que cobrar, porque está garantido na Constituição: direito à moradia, à segurança, ao emprego. Enquanto não tiver isso, nós temos que cobrar, mas enquanto não aparece, a realidade que nós vemos hoje é justamente essa: a exploração sexual de menores, é quem tem muito aproveitando de quem não tem nada. E a gente não vai construir um país se a gente não tiver essa visão. Cada um de nós temos que contribuir com um pouco. E isso é ruim, é terrível, porque os que têm menos, com certeza, muitas vezes faz esses furtos justamente para isso, para levar o pão e o leite para sua casa. Eu não estou aqui incentivando a violência, incentivando o furto, mas a gente tem que ver que isso acontece porque não existe política pública de qualidade. Eu espero que daqui para frente, com um novo presidente eleito, com os novos governadores, né, do país eleito, possa mudar essa realidade e dar condições, saneamento básico, saúde, transporte e moradia para todos. É isso que eu penso, mas quero dizer desde já, vereador, sou a favor do seu projeto, porque é muito importante. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. Queria começar aqui minha fala, Fernando, eu acho que você está certo quando fala que a gente tem que equipar a guarda, mas a gente vai combater a violência nessa cidade com inteligência. O prefeito já começou a licitação do COI, que deve estar sendo implantado aí no final do ano, no próximo ano. Nós vamos monitorar toda essa cidade através de câmeras. E com isso, a gente tem certeza que a gente vai dificultar muito a ação desses meliantes aí. Bom, voltando ao projeto aqui, antes de votar,
falar como vou votar nesse projeto, quero dar uma explicação para a população, Juarez. E falar da importância do seu projeto. O fio de cobre, ele é alvo cada vez mais constante da ação dos bandidos. Para você ter uma ideia do prejuízo que isso causa ao município, que causa à população, eu consegui achar dados do primeiro semestre de 2016, que foi uma reportagem do G1 da Rede Globo, onde ele mostra que só na cidade de São Paulo foram roubados no primeiro semestre de 2016 450 quilômetros de fio, uma distância maior do que entre o Rio e São Paulo. Isso, Aderbal, gera por mês gerou um prejuízo maior que R$1,5 milhão por mês aos cofres públicos. E essa conta não é só da prefeitura não, porque quando esses bandidos, esses meliantes, eles roubam essa fiação, eles deixam a população no escuro, a população fica insegura, sofre com isso. E os lugares mais atingidos com esse tipo de roubo são os centros culturais, hospitais, unidades de saúde. Então a gente tem que sim combater essa prática. A Constituição Federal de 1988 já prevê no seu artigo 144 que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, e que ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O Código Penal prevê no seu artigo 155 uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, mais multa para aqueles que praticam esse crime sozinho, ou quando participam mais de 2 meliantes, que daí geralmente quando eles participam de 2 para mais, é sinal que houve assalto à casa, porque nunca é difícil eles fazerem um assalto desse aí sozinho. Então houve uma invasão de domicílio, e daí a pena nesses casos, Juarez, já sobe para 2 a 8 anos de prisão mais multa. Na prática, esses bandidos, eles vão repassar para a receptora. Geralmente, aí, eles vendem isso daí para sucata, e na grande maioria das vezes, Paulinho, não vai para a subsistência dos familiares. Muitas dessas vezes vai para o consumo de droga. Então, você percebe aí um ciclo vicioso. Se rouba o cobre, fomenta aí o tráfico de drogas, que gera mais violência. Então a gente tem que ser firme, acabar com essa prática, e aqui tudo que a gente puder acabar fazendo essa casa para dificultar a vida da bandidagem, vocês podem contar comigo, Juarez, que eu estarei dentro, por isso, de ser contra, sempre manter minha posição firme, de ser contra essa bandidagem, o Aderbal, meu voto será favorável ao seu projeto. O projeto continua em discussão. Eu vou pedir licença para a mesa, os nobres pares, e tecer o meu comentário sobre essa questão daqui mesmo. Não dá para fechar os olhos diante do índice de desemprego do Brasil, do Estado de São Paulo e de Jacareí. A última pesquisa da evolução de empregos saiu agora, referente ao mês de setembro. Jacareí, no mês de setembro, abriu portas para mais de 250 empregados. A média de janeiro a setembro foi 138 vagas. E nós estamos aí falando de datas comemorativas onde o comércio emprega mais. Mesmo assim, o índice deu baixo. Então, não dá para negar o cenário que nós vemos aqui em Jacareí, com as regiões
em todo lugar que você anda, a gente encontra o vereador, a gente que visita os bairros, que a gente olha ali a região do Flórida, Emília, quantos catadores de material reciclável nós temos. Família inteira que vive de recolher material reciclável nas ruas. Lá tem a Dona Santa, é uma senhora com mais de 84 anos. Acorda às 6 horas da manhã, a gente já vê ela catando reciclável. A filha dela, o neto dela, Lucas, casado com a minha sobrinha Lauara, também faz essa prática. Eu estou falando, então, de uma faixa etária de 80 a 18 anos. Muitos jovens estão catando material reciclável. E aqui, a dona Santa, ela não é dependente química. A minha sobrinha não é dependente química. E o Lucas, ele não acha emprego. E ele foi catar material reciclável. E nós temos que abrir o olho, tem que participar, sim, o poder público, não só na esfera do executivo, mas também em esfera jurídica, por conta que virou um trabalho honesto de geração de rendas. E eles são explorados por esses vários locais que compram esse material. Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que o cobre tem um valor maior no mercado. Acho que depois vem as latinhas. O vidro quase não tem, papel não tem. E o que a gente está vendo no nosso município? Muitas reclamações, denúncias de locais acumulativos, que acaba virando até a doença de algumas pessoas, como nós vimos aqui recentemente lá no Vila Machado. Então, a gente fica vendo, essa discussão é muito pertinente. E aí, a gente volta de novo no calcanhar de Aquiles do poder público, que é a fiscalização. Fiscalização de quem recolhe e guarda no seu quintal, até poder dar um valor agregado para poder fazer a revenda. Por isso que a gente vê vários terrenos aí com muito material reciclável, porque hoje o preço, a disputa, a exploração virou muito. E o pessoal trabalha, gente, debaixo do sol, debaixo de chuva para recolher, anda quilômetros e quilômetros nos bairros, fora do bairro, para poder sobreviver com material reciclável. Então, aqui, louvável o projeto de lei, vereador Juarez e todos que assinaram junto, mas nós temos que observar o seguinte: a fiscalização desses lugares de compra. E também trabalhar no nosso município mais associação de catadores. Nós só temos uma na Jacareí e nós sabemos que muita gente trabalha. E, às vezes, não consegue nem tirar meio salário mínimo por mês. Não dá para pagar a conta de água e luz, se paga aluguel, está mais perdido ainda. Então, nós temos que olhar essa população. Eu vi aqui muitos usando a palavra, observando com o uso de álcool. Tem sim, muitos que usam por vandalismo, mas muitos que não. E uma questão de vandalismo é que nem a ponte ali indo para o Flórida. Acho que 2, 3 vezes por mês ela está na escuridão. Por conta do quê? Estão roubando a fiação. Aí nós também temos que trabalhar, cobrar dessas prestadoras de serviço, porque elas ganham muito bem do consumidor de energia e tudo. E por que deixa exposta? Hoje nós estamos vendo a renovação, o aterramento da fiação dificulta o trabalho de roubar isso daí, porque quem sofre somos nós, população. Somos nós, população, que estamos pagando a energia cara, que estamos pagando as mídias cara, a internet cara. Quem paga tudo é a população. Então, nós temos que também fazer uma cobrança dessas prestadoras de serviço, que ganham bem para prestar o serviço, e nós precisamos do serviço dela. Elas não vão ficar sem consumidor, porque ninguém fica sem energia elétrica, hoje ninguém fica sem internet. Então, é um serviço propício ao crescimento. Então, tem que sim cobrar dessas empresas para que também elas modernizem o sistema. Não dá mais para ser fiação aérea, não dá mais para ser fiação de cobre exposta, não dá. Então, temos que cobrar sim uma modernização no nosso município, a cidade cresce, desenvolve, então nós precisamos cobrar isso. Agora, aqui fica a importância de fiscalizar sim
esse lugar que compra produto roubado. E todo mundo sabe, não é só cobre não, qualquer coisa que eu adquirir que for fruto de roubo é crime. Eu estou sendo receptor dessas coisas roubadas. E uma forma de diminuir isso é eu não comprar nada que eu sei que não é ilícito. Então, aqui faz muito louvável o projeto, porque nós temos que fiscalizar sim, mas temos que pensar também em acolher mais essas pessoas que, queira ou não, são catadores, são geração de renda e eles precisam de dinheiro para sobreviver. E aqui um abraço, aproveite esse projeto para dar um abraço a todos os trabalhadores, coletores de material de reciclável. E aqui os lá do Jardim Paraíso, que nós sempre sabemos que tem um trabalho lá começando, um trabalho organizado. E nós temos que favorecer e ajudar esses projetos a ir para frente. E garantir, no mínimo, um salário mínimo para esses catadores de material reciclável que contribuem com a limpeza e o nosso meio ambiente. E o projeto continua em discussão. Bom dia a todos, população da cidade de Jacareí. E tenho uma satisfação muito grande da mãe do Luiz Flávio estar aqui, porque nós estamos conterrâneos. Você é de Limpo Lorone e eu sou lá da cidade de Cristina, Minas Gerais. Obrigado por estar presente aqui na sessão. Luiz Flávio é meu amigo, outro seu filho está aí, muito meu amigo, morou no Parque Minha Lua, ainda mora no Parque Minha Lua ainda. Eu quero dizer a vocês que esse projeto, ele vai mais proibir compração de cobre, de fio de cobre. Por quê? Fio de cobre. Não é só essas pessoas que têm problema, que tem gente profissional com caminhão, já vi na reportagem, com caminhão, com roupa da Bandeirante, que ali no retão da morte, pegaram todos os fios ali e deixaram o Parque Minha Lua no escuridão e também deixaram o posto médico do Parque Minha Lua, as geladeiras sem condições de nada naquele bairro. E aí os caras estavam com um caminhão vestido com uniforme da Bandeirante. Então não é para você, eu sou eletricista, mas para você subir num poste e cortar os fios, você tem que ser profissional, senão isso morre. Não é qualquer um que fez isso aí para subir num poste para cortar. Então a população da cidade de Jacareí, elas também, quando vê uma situação dessa, tem que ligar. Porque vamos tocar que o cara vai roubar um fio que está abastecendo a Santa Casa. Quanto de vida está ali? Quanto de posto médico existe na nossa cidade de Jacareí? Quanto de casa que está fazendo, o cara entra à noite e leva todos os fios, a fiação das casas para vender. Quanto que o cara gastou nessa fiação? Eu já vi isso na cidade de Jacareí, reclamando. Então não é para quem cata latinha, cata outro tipo de trabalho, faz os seus trabalhos, pode continuar fazendo. Só que quem compra esse fio de cobre está errado. Porque se não comprar o fio de cobre, eu quero ver aonde que ele vai vender. Se tem aonde vender, tem aonde o cara ir lá furtar o fio e levar lá no ferro velho. Então tem que proibir isso mesmo. Agora, para endireitar a cidade de Jacareí, só vai endireitar com a implantação do COI. Porque o cara vai ficar ali e vai, porque eu tenho essa experiência, como eu vim em Taubaté, em Pindamonhangaba, em Guaratinguetá, que está implantando agora. O cara está ali, está vendo eu lá no Parque Minha Lua. Se eu vou subir lá no poste para cortar o fio, ele já liga para a polícia já vai lá e me pega eu. Agora, se não está esse COI na cidade, é muito difícil você saber aonde que os caras estão fazendo esse furto de cobre.
Eu quero deixar agora. Se você cata latinha, cata esse tipo de coisa, você vai vender e você vai fazer o seu trabalho, mas roubar cobre é crime. Não pode fazer isto. Porque quanta gente você deixa na cidade de Jacareí em risco? Por exemplo, tem um idoso lá que está em casa com um problema já no balão de oxigênio. O cara rouba o fio lá, o cara idoso vai acabar morrendo. Até ligar para a Bandeirante, até a Bandeirante vir, até não sei o que mais, aonde que está, aonde que não estava. O idoso já foi. Claro que eu sou idoso, eu estou até com medo disso, viu, gente? Tenho 65 anos, já estou bem esperto com esse negócio. Porque, Deus o livre, eu estiver em casa, lá, em casa, se eu não vou para Santa Casa, eu não vou ao hospital nenhum, e aí o médico fala, olha, Santa Casa, ele está com problema, é melhor você ficar na sua casa. Eu coloco o aparelho, acaba aí, o cara vai lá na rua da minha casa, corta o fio, o que eu vou fazer? Já vai o vereador lá para o Parque Santo Antônio, que acabar vão morrendo mesmo, quem vai sumir aqui, quem que é? Suplente, né? Então, estou muito esperto disso aí. Então, eu estou defendendo a população de Jacareí. Não podemos furtar cobre e vender em sucata. Por favor, pensa nesse vereador que está falando. Não sou contra nada, mas isso você não pode fazer na cidade de Jacareí. E eu estou esperto que tem 65 anos, não quero morrer logo não. Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos nobres pares, vamos então à apresentação do registro de uma emenda. Emenda número 1, no artigo 2º, no inciso 1, passa a ter a seguinte redação: multa de 5 valores de referência no município por quilo de cobre ou ferro em seu poder, sem o registro das informações, aplicada em dobro na primeira reincidência. Autoria, vereador Juarez Araújo. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 01 aprovada. Então, não havendo mais inscrição de emendas, vamos então à votação na forma nominal do projeto. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Derbal Sodré? Favorável. Como vota vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota vereador Juarez Araújo? Só para justificar, eu quero agradecer a cada um dos nobres pares aqui por estar votando favorável a esse projeto, que é um projeto dessa casa, de cada vereador que aqui estão, né? Vereador e vereador, projeto de todos nós aí, que vem sem dúvida beneficiar os munícipes da nossa cidade. Voto favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Projeto de lei do Legislativo, número 37, 20 de junho de 2018, dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de procedência dos resíduos de cobre e outros nos estabelecimentos de comercialização de sucatas e afins do município de Jacareí, constando origem e responsável pela venda do material adquirido. Autores: vereadores Juarez Araújo, Dr. Rodrigo Salomão, Valmir do Parque Meia Lua, Aderbal Sodré, Arildo Batista, Paulinho dos Condutores e doutora Márcia Santos. O projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis,
Próximo projeto. Presidente, não temos mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia.